Simbora, simbora, turma. Tive um probleminha aqui na internet, mas agora estamos aqui ao vivo, firmes e fortes, para conversar com vocês sobre esses acontecimentos envolvendo a Síria. A Síria acaba de experimentar a derrubada do seu ditador Bashar al-Assad, que governava o país há quase 25 anos. Se a gente somar o governo de Bashar al-Assad com o governo do pai, o Reza al-Assad, significa dizer que a Síria agora tem uma mudança de governo depois de 50 anos. A mesma família governando o país. A gente sabe que qualquer mudança política dentro do Oriente Médio, para além de ter um impacto regional, também acaba tendo um impacto global. O impacto global pela particularidade, pela importância que aquela região representa para o mundo. Eu considero a derrubada de Bashar al-Assad, por ora, uma grande surpresa, uma movimentação muito rápida agora no final do mês de novembro, início de dezembro. Bashar al-Assad ele conseguiu sobreviver aos protestos da Primavera Árabe, quando vários outros líderes geopolíticos do mundo árabe foram derrubados. Hosni Mubarak do Egito, depois de 30 anos no poder. Gaddafi da Líbia, mais de 40 anos no poder. Ben Ali na Tunísia, 23 anos no poder. Abdullah Saleh, tantos líderes do mundo árabe foram derrubados pela Primavera Árabe. Bashar al-Assad conseguiu sobreviver aos protestos com mãos de ferro, fazendo uso de armamento pesado, controlando a imprensa, mas principalmente porque ele recebeu a bênção de Moscou. Ele tinha o apoio de Vladimir Putin. Todo mundo sabe que ele não tinha sido derrubado até então, porque tinha o apoio da Rússia. Dois fatores, eu diria, três fatores podem servir para justificar essa derrubada de Bashar al-Assad. O primeiro deles, sem dúvida, a Rússia envolvida na guerra com a Ucrânia. Então a Rússia não tem a mesma atenção especial a Bashar al-Assad dentro da Síria. O segundo ponto, por que não, o enfraquecimento do Hezbollah. O Hezbollah é considerado um grupo aliado de Bashar al-Assad, recebeu um golpe muito forte recentemente de Israel. A liderança do Hezbollah, depois de 30 anos, foi morta, o Nasrallah. Estão lembrados de vocês que a gente falou bastante sobre isso aqui. E um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é o papel da Turquia. A julgar pelas declarações do Recep Tayyip Erdogan, ou Erdogan, o presidente turco, tem o dedo dele no avanço dos rebeldes e na derrubada do Bashar al-Assad. Muito estranha essa movimentação repentina, final de novembro, início de dezembro, a velocidade como os rebeldes tomaram as cidades. Tudo bem, você tinha um exército desmobilizado do Bashar al-Assad, você tinha os generais sem qualquer tipo de incentivo. Ele, de forma desesperada, mandou a família para fora. A esposa já tinha viajado, a esposa do Bashar al-Assad, ela que tem cidadania britânica, como eu disse para vocês, ela nasceu na Grã-Bretanha, ela vem fazendo um tratamento para combater uma leucemia. Ela já teria saído de Damasco, os filhos também, ele tem cerca de três filhos, mas a derrubada dele pode-se acreditar também a esse papel da Turquia. Voltando, muitos generais, muitos oficiais altamente graduados teriam desligado os celulares, lavado as mãos e dito assim, a gente não vai mais lutar por esse governo, porque é um governo que não tem qualquer tipo de popularidade. Só para vocês entenderem, a população da Síria era uma população de cerca de 25 milhões de habitantes, antes dessa guerra civil tomar conta do país, antes do ano de 2010, 2011. Hoje a população da Síria é de cerca de 15 milhões. Ou seja, você tem muitos sírios, primeiro, que se deslocaram dentro do país, fugindo da guerra, fugindo do caos, e muitos sírios, milhões, que saíram da Síria. Você vai para a Europa hoje, toda a capital europeia tem comunidade síria muito forte, e eu destaco a Turquia. A Turquia de Erdogan tem mais de 3 milhões de sírios. O interesse de Erdogan de derrubar o Bashar al-Assad, de apoiar uma mudança na Síria, um novo governo, é ter um aliado local e fazer um bota fora na Turquia. É como se o Erdogan dissesse, olha, eu quero pegar esses 3 milhões de sírios e eu quero devolver para o país de origem,
por conta da pressão econômica, a pressão demográfica, a pressão política, o caos. Percebem? Então a derrubada do Bashar al-Assad, a julgar, se a gente analisar a velocidade que ele caiu e as declarações de alegria, felicidade de Erdogan, dizendo que via com bons olhos o avanço dos rebeldes, e pela qualidade do avanço, além disso, pelos vídeos que a gente recebeu, muita gente falando em árabe, mas muita gente também entre os rebeldes, muitos rebeldes falando na língua turca, com treinamento militar pesado, com treinamento militar forte, a gente pode levar em consideração de que tem um papel da Turquia nesse contexto da derrubada do Bashar al-Assad. Eu quero falar uma curiosidade para vocês aqui, o seguinte: Bashar al-Assad, ele chegou ao poder no ano de 2000. Coincidência ou não, foi o mesmo ano, a mesma época que Vladimir Putin assumiu a presidência da Rússia. A Rússia tem 2 a 3 bases militares dentro da Síria. A base mais importante é a base de Tartus. Essa base de Tartus, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. A Rússia considera essa base muito importante porque é a única base militar que a Rússia tem banhada pelo Mediterrâneo, bem de frente com Chipre. Você tem a Síria, no Mediterrâneo você tem ali o Chipre, dentro do Chipre você tem bases, movimentações da OTAN. Então a Rússia tem uma base militar dentro da Síria, usando ali as margens do Mediterrâneo, e Bashar al-Assad e Putin são contemporâneos ali no poder, tem uma aliança. O pai de Bashar al-Assad, o Reza al-Assad, ele governava a Síria por décadas, ele era um grande aliado soviético, centralizador, combatia Israel e tudo mais. Lembrem-se, tem um pedaço da Síria que está nas mãos de Israel. Tem um pedaço da Síria chamado de Colinas de Golã. As Colinas de Golã marcam as nascentes do Rio Jordão. Esse território da Síria foi tomado por Israel na Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967. Essa Guerra dos 6 Dias é considerada uma guerra perfeita para Israel. Israel conseguiu triplicar o tamanho do território, conquistando Gaza, Sinai, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as Colinas de Golã. Mas o Bashar al-Assad, apesar de ser inimigo declarado de Israel, nunca topou travar uma guerra direta com Israel. Nunca. Ele dizia: a gente tem que recuperar as Colinas de Golã, é um território da Síria ocupado por Israel, mas ele preferia travar uma proxy war. A Síria era tipo o hub do hub, tá? O hub dos hubs no Oriente Médio. O Hezbollah recebia armas do Irã através de corredores da Síria. A Síria era um corredor para fornecer armas para grupos palestinos, grupos libaneses, contra Israel. Mas a Síria em si nunca enfrentou Israel durante o governo de Assad diretamente. Aí calma, curiosidade interessante. Bashar al-Assad, ele é formado em medicina. Ele é oftalmo e ele trabalhava em Londres. Ele tinha uma clínica oftalmológica em Londres. Ele conheceu sua atual esposa por lá. Ela tinha cidadania britânica. Em 1994, ele foi obrigado a voltar para a Síria. Ele não queria ser político, ele gostava muito de computador, era muito ligado em tecnologia, sempre foi bastante estudioso, o filho mais estudioso do Reza al-Assad. Quem era cotado para substituir o pai dele era o irmão mais velho, Basil. Só que Basil, o irmão mais velho de Bashar al-Assad, morreu num trágico acidente de carro. E aí o pai disse: bem, meu favorito para assumir o poder morreu, meu filho mais velho, tragam Bashar. Bashar vai ser, ele tem inteligência, ele vai ser preparado militarmente para chegar ao poder. Quando Reza al-Assad morreu em 2000, só para vocês terem uma ideia, o pai dele morreu no ano de 2000, Bashar, ele não tinha idade para ser presidente. Ele tinha 34 anos. 34 anos, ele não podia ser presidente. A Constituição da Síria diz que para ser presidente você tem que ter 40 anos. Mudaram a Constituição do país, mudaram a regra e disseram que com 34 anos ele podia. E acabou que fizeram um referendo nacional, ele foi o único candidato e ele foi alçado aí, ele foi considerado
o presidente do país. Magro, calmo, com um semblante de tranquilidade, ele foi chegando, ele foi se criando intimidade com o poder. O turismo na Síria era muito forte, produção de óleo, produção de gás, mas ele queria, inclusive, ser menos centralizador que o pai. Só que pressões da oposição, mudanças internas, fizeram com que ele passasse a se aproximar mais da Rússia e governasse o país com mãos de ferro. Pois é, e ele foi se perpetuando no poder, controlando a imprensa, tem acusação de fazer uso de armas químicas contra a população, e ele sobreviveu à Primavera Árabe. Vários ditadores foram derrubados na Primavera Árabe, lembram? Mubarak, Gaddafi, Ben Ali, e ele conseguiu sobreviver, ao contrário de outros dinossauros da geopolítica do mundo árabe. Uma curiosidade, ele é islâmico, mas ele é de uma vertente xiita, chamada de alauíta. Ou seja, ele é xiita alauíta. É o subconjunto do conjunto do Islã. Ele não é sunita, repito, ele segue a vertente xiita, mas ele tem um subgrupo que são os alauítas. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para explicar para vocês. O termo alauíta significa seguidores de Ali, Ali era o primo, na verdade o genro, o primo ou o genro do profeta Mohammed, casado com sua filha, com Fátima. E eles têm, os alauítas, uma visão esotérica do Islã, simbólica, diferente. Eles veneram o genro do profeta Mohammed como um quase Deus, uma grande liderança. E eles representam 10% somente da população dentro da Síria. Síria é um país jovem, a independência da Síria foi na década de 40, o país fez parte do mandato francês, foi uma colônia, entre aspas, francesa, também junto com o Líbano. Bashar al-Assad se enfraqueceu muito em 2005, quando a liderança do Líbano, Rafik Hariri do Líbano, foi morto. Era um aliado do Bashar al-Assad. Assad tinha uma grande influência no Líbano. A Síria sempre foi mandante dentro do Líbano. Depois que o Rafik Hariri morreu, ele perdeu força dentro do país. E é isso. Para onde é que ele foi? Ninguém sabe. Antes do aeroporto ser tomado pelos rebeldes, um jatinho saiu de lá. No grupo do WhatsApp, fazendo propaganda, quem quiser entrar no meu grupo fechado, o link está na bio. Lá eu coloco materiais que eu não posso colocar aqui, porque senão o Instagram derruba a conta. Mas no grupo fechado mostra o túnel que ele fugiu. Que túnel gigantesco por baixo da casa dele. Ouro pelo chão, muita joia. Fiquei impressionado com as imagens, tá? E ele pegou um jatinho e se mandou. Tem uma versão de que o jatinho caiu. Para ele é bom, né? Que tem uma história de que ele morreu num acidente para pararem de persegui-lo. Mas o fato é que antes do aeroporto ser tomado, o aeroporto já foi tomado da capital de Damasco, ele teria fugido. Ele teria fugido possivelmente para a Rússia ou para algum país do Oriente Médio gourmet. Oriente Médio gourmet, vocês sabem, Dubai, Abu Dhabi, Doha e Catar, né? E companhia. A gente ainda não sabe, a mulher dele já tinha saído, está se tratando de uma leucemia, os filhos também já tinham fugido e assim segue. Joca, qual é a tua opinião sobre o futuro da Síria? Tiro, paulada e bomba, caos. Tiro, paulada e bomba, caos. Você acha que a Síria vai melhorar sem Bashar al-Assad? Não. Ruim com ele, pior sem ele. Garanto a vocês. Ruim com Bashar al-Assad, ditador, pior sem ele. O país vai mergulhar num caos, numa disputa histórica significativa, vai virar uma Líbia. Já encontra-se fragmentado o norte, os curdos querendo dominar o norte, querendo fundar o Kurdistão. Você tem o Estado Islâmico ressurgindo. O principal líder da oposição é Abu Mohammed. Abu Mohammed, ele é um dos líderes da Al-Qaeda. Aquele grupo ligado a Osama Bin Laden, Al-Qaeda. Diga aí, o cara é líder da Al-Qaeda. O cara era ligado a Osama Bin Laden, a um grupo, Hayat Tahrir al-Sham, tá? Que é uma dissidência da Al-Qaeda, Abu Mohammed al-Golani. Ele é cotado para substituir Bashar al-Assad. Então, depois de 30 anos no poder, depois de 50 anos no poder da família Assad, eu posso dizer para vocês
que a situação de lá pode demais piorar. Pode piorar. A situação da Líbia hoje, caos, Egito, caótico, o Iêmen, Abdullah Saleh, vários países da Primavera Árabe, me digam um que melhorou. Nenhum. Tunísia, caos. A Primavera Árabe que começou na Tunísia, caos. E na Síria a situação não deve ser diferente. Beleza? Trump disse que não vai intervir. Trump disse que o problema da Síria é da Síria. Quem está bem preocupado é Israel. Por quê? As armas do governo da Síria vão cair nas mãos dos rebeldes da Al-Qaeda. E o que é que esses rebeldes podem fazer? Querem tomar Golã? Vão declarar guerra a Israel? Israel se apressou hoje a bombardear bases militares dentro da Síria, do governo sírio. Aproveitar que Bashar saiu, querem bombardear para que as armas não cheguem nas mãos dos rebeldes. Aproveitar esse vazio de dias. Israel está de olho. Já mobilizou na fronteira de Golã e tudo mais. É isso. Palpite que ele tenha ido para a Rússia seria o destino mais certo, visto que ele é apoiado, é aliado de primeira hora do Vladimir Putin. E ele é persona não grata em muitos países árabes. Isso é verdade. Isso é verdade. Ok, meus amigos. Beleza? Fui didático. Deu para entender direitinho, pessoal? Eu tentei contar toda a história aqui detalhadamente para vocês. Família Assad derrubada, 50 anos no poder. Incrível. Um médico oftalmo que não queria ser presidente, tornou-se presidente depois que o irmão mais velho morreu, Basil. 3 filhos, uma esposa, Asma Ascahas, estilosa, nascida na Grã-Bretanha, tratando de uma leucemia. Bora entrar no grupo, galera, do WhatsApp? O link tá na bio, quem quiser. Tá bom? Beleza? Você esperava a queda de Bashar al-Assad agora? Não, ninguém esperava. Ele sobreviveu à Primavera Árabe. Ao momento mais difícil. A Turquia percebeu que era o momento. A Rússia desconectada da Síria. O Hezbollah caindo aos pedaços. A Turquia que vai gostar. Mandar para casa de volta 3 milhões de sírios. Valeu, Kika. Obrigado. Valeu, Gabi. Valeu, Marlon. Não mereço, mas agradeço. Eu vou deixar gravado aqui e no YouTube, tá bom? Para quem quiser assistir e tudo mais. Deixa eu pedir, compartilhem. Compartilhem essa postagem nas histórias de vocês. É só apertar no aviãozinho depois que eu postar. Tá bom? Valeu. Muita paz. Abraço. Bora-se embora. Fui.